Vem chegando, meus amigos, prisioneiros do medo, prisioneiros da raiva, prisioneiros da tristeza, venham chegando, meus amigos, venham para nossa live. Olha só, hoje o tema está maravilhoso, meus prisioneiros. Venham chegando. Olha só, aqui hoje nós vamos falar sobre as prisões emocionais. Vem chegando, gente. Oh, que sofrência. Venham, meus amigos, vem chegando. Olha só, hoje nosso tema, nós vamos falar sobre prisões emocionais. Gente, vamos lá. Aê, queridos, venham chegando. Hoje o nosso tema, prisões emocionais. A gente vai se libertar hoje dessas angústias, dessa ansiedade, desse medo. É aqui mesmo. Chegou no lugar certo. Vem chegando. Vamos lá. E aí, galera? Libera a Carla, Elis, Bri, ótimo! Eunice, querida, Maria, querida, obrigadíssima pela presença de vocês. Ótimo! Vamos lá, pessoal, agora começando a nossa live da semana. Cada tema diferente, eleito por vocês. A gente coloca lá na enquete, no nosso canal do Telegram, que é o Meire Caminha Sucesso, na nossa story do Instagram, Meire Caminha também. Quem não tá seguindo, por favor, galera, vai chamando aí teus amigos, chama aí teus amigos para fazer parte da nossa live hoje, por favor. Isso. E fala aí, ó, galera, você que tá fazendo ciclo de autossabotagem, quer se libertar, vem aqui com a gente hoje. Boa noite, Nete, querida. Ótimo. E galera, já está aberto aqui a nossa sessão de selinhos aqui também, para você que, olha lá, engenheiro Bertucelli, obrigada pela presença. Letícia, Miriam, ótimo. Olha só, está aberta a nossa temporada dos selinhos. Vocês, por favor, quem estiver gostando, comprem os selinhos e chamem teus amigos para a nossa live de hoje, que ó, vai estar assim, fantástica. Separei um tema bem bacana, organizei tudo bonitinho, ó. Nada sem pauta aqui, tá legal? Então vamos lá, pessoal. Seguinte, amanhã nosso aulão ao vivo e a gente vai falar sobre emoções poderosas. Como é que a gente usa a energia, a potência, que são as nossas emoções. Emoção é energia. Como é que a gente usa a nossa energia da raiva? Ao invés de gastar para coisa ruim, a gente canaliza para os nossos projetos. Como é que a gente usa a nossa energia do medo, da ansiedade? Ao invés de gastar se matando e paralisado, como é que a gente canaliza isso para uma coisa bacana? Então, eu vou ensinar para vocês 3 pilares, que são as técnicas que vão estar dentro desses 3 pilares amanhã no nosso aulão no Simpla, Emoções Poderosas, tá legal? Então a gente vai ensinar 3 coisinhas lá bem legais, o tema é todo apostilado, todo bonitinho, com slides, tudo desenhadinho, e depois lá quando você compra o ingresso, você também já tem acesso aos exercícios que a gente vai fazer junto lá no aulão, beleza? Boa noite, meus queridos amigos, brigadíssima aqui pela presença, viu? Então vamos lá, pessoal, como é que nós estamos aqui hoje, organizados aqui na nossa live, pra gente aproveitar cada minuto juntos aqui. Seguinte, nós vamos falar hoje sobre algumas prisões psicológicas, algumas prisões emocionais, tá? E se der tempo a gente entra um pouquinho aí na questão de algumas dicas de como que a gente sai dessas prisões emocionais. A gente precisa entender o que é a prisão emocional, tá? A prisão emocional, ela não é algo que alguém coloca a gente ali, é a gente que se coloca e não consegue sair, beleza? Tá? E tudo isso tem a ver com a nossa compreensão. E eu tenho que falar uma coisa, a prisão psicológica, ela, apesar de ser negativa pra gente, ela tem uma utilidade. É que nem vício.
Vício, ele tem uma utilidade, senão não seria vício. Então, assim, às vezes você não pode tirar aquilo de uma vez. Você tem que compreender aquilo, porque senão, se você tira um vício, ele pula para outro. Por exemplo, vamos supor que a pessoa está viciada em comer. Aí ela vai lá e faz uma bariátrica. Aí você pode perceber que muitas pessoas que fazem a bariátrica, ela muda o vício. Então ela não pode mais comer, então ela começa a beber. Então acontece muito esses casos. Por exemplo, a pessoa que para de fumar, ela começa a comer muito, ela engorda. Então, o que aconteceu? Ela só migrou de vício, porque você não conseguiu entender e compreender qual era a muleta psicológica. Então, vícios são muletas psicológicas, a gente usa para dar conforto, para ajudar a gente viver a vida. Então, não é de todo ruim, tá? O resultado é ruim. Tá? Se você ficar fazendo o tempo todo, que nem muleta. Você usa a muleta para quê? Para ajudar enquanto você tá lá cuidando do pé. Mas depois que o pé já tá bom, não adianta você ficar com a muleta, tá certo? Os vícios psicológicos são a mesma coisa, as prisões psicológicas, elas são a mesma coisa. Então, você ficar dentro de um ciclo de sabotagem, vamos dizer assim, tudo bem, você vai ficar uma vez, duas, numa procrastinação, mas daqui a pouco você fala, isso aqui não tá legal, porque o resultado já não tá sendo bom, né? Mas você tem que entender por que você está no ciclo de sabotagem, qual é a serventia psicológica dele, porque você não sai dele, tá certo? Então vamos lá, galerinha, bora para os nossos coisas. Lembrando então, gente, que essa parte que eu vou falar hoje sobre prisões emocionais, vícios emocionais, ele está fazendo parte do aulão que a gente vai ter mais aprofundado amanhã, dia 19 de agosto, lá no Simpla. Então você compra o ingresso, que você clica no link do meu perfil do Instagram e vai direto lá que tem todas as informações direitinho, tá legal? Não fica gravado, a aula lá não fica gravada, é só para quem está lá, é interativa, a gente faz pausas durante o evento para a gente poder trocar ideias, eu vou respondendo ali na hora, é muito legal. Então, todo mês a gente faz com temas diferentes também, tá legal? Então, vamos lá, gente, vamos entender aqui. No nosso aulão a gente vai falar muito mais coisa, a gente vai falar sobre o que é essa energia, como que a gente usa a nossa mente forte para dominar essas emoções, tal, e a gente vai falar um pouco sobre isso que a gente tá falando aqui hoje e mais coisas. Então hoje nós vamos pegar um pedacinho, tá, do nosso aulão. Então vamos lá. A mente, gente, é como uma faca, ela tanto pode te ajudar quanto ela pode te matar, tá certo? Então o objetivo do conhecimento é a gente conseguir dominar esta área cerebral, que é o que nos diferencia dos animais e deixarmos de sermos animais. Porque o que é a prisão emocional? Nada mais é que você viver como bicho. Os bichos, eles são emocionais, eles sentem raiva. Você pode ver o cachorro. O cachorro sente raiva, ele fica bravo, ele fica com medo, ele gosta do ser humano, né? Ele demonstra carinho, afeto. Agora, ele é preso aos instintos. Então, um cachorro, ele não tem livre-arbítrio como tem o ser humano. Por exemplo, ele não consegue fazer uma horta, ele não consegue fazer construções, ele não consegue fazer cálculos e planejamentos como o ser humano faz, ele não consegue trazer uma transformação no mundo, porque ele é preso aos instintos dele. Beleza até aqui, galera? Vocês vão me falando aí se tá tudo em ordem, som e tudo mais, beleza? Que a outra semana a gente teve problema aqui com áudio, tá? Então, o animal, ele fica muito preso ao instinto e o instinto faz com que ele tenha os mesmos comportamentos, ok? Então, o que nos diferencia dos animais é justamente o livre-arbítrio, a capacidade de decisão, a capacidade de mudança, porque nós nos construímos como seres humanos. Então, por exemplo, hoje eu posso estar psicóloga, mas amanhã eu posso falar assim, cara, eu quero ser engenheira, quero ver como é que é ser engenheira. E posso ser, eu vou lá, faço um curso de engenharia, não sei o que, e posso mudar a minha vida. Eu não preciso ser psicóloga a vida inteira, tá certo? Posso falar, eu quero ser artista, quero ser não sei o que, eu posso ser. A gente pode se renovar o tempo todo. Agora o animal não. O cachorro nasceu cachorro, ele não vai falar assim, amanhã eu pensei bem, eu quero ser uma girafa. Não, o cachorro não tem essas coisas, mas nós temos, olha que interessante. E é por essa razão
que o ser humano, por tanta liberdade que ele tem, que ele precisa ser meio que condicionado, tá certo? Como é que é condicionado? A gente precisa que alguém nos ensine o nosso nome, ensine a gente a andar, ensine a falar, ensine a fazer as coisas, mas ao mesmo tempo a gente vai moldando até um certo ponto que a gente ganha uma certa autonomia e a gente pode fazer a nossa identidade. Então a gente se forma na nossa identidade, mas nós não precisamos ser esse mesmo ser humano. Então isso me dá uma liberdade muito bacana. Por exemplo, de você mudar de profissão, de você mudar de sexo. Não tem gente que muda de sexo? Entende? Tem gente que muda até a própria sexualidade, então fica casado um tempão com uma pessoa de um sexo oposto e de repente ela muda e se relaciona com pessoas do mesmo sexo. Nós temos essa liberdade de fazer isso, né? Então isso é muito bacana, né? Só que às vezes a gente se pega prisioneiros dentro de um circuito que a gente não consegue mudar. A gente fala assim, caramba, eu gostaria tanto de ir para lá, para a direita, e eu tô indo para a esquerda, sabe assim? Tá? Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre por que acontecem essas prisões emocionais, ok? Galera, é o seguinte, quem tá gostando, chama os seus amigos para virem aqui com a gente, manda esse convitinho aqui da nossa live para que eles juntem-se a nós e também quem está gostando, por favor, dê selinhos, que eu mega agradeço demais aqui que o Instagram está abrindo aqui a temporada dos selinhos, tá bem? Então vamos lá. Gente, o que é a mente presa, né? As prisões emocionais? Nada mais é quando a gente é a mente enrijecida. Então, prisão emocional é a mente enrijecida, é a mente onde falta criatividade, falta espontaneidade, falta o fluxo da energia, falta, né, essa espontaneidade. Acho que esse falta vida, tá? Então, a gente gosta muito, né, de poder trazer essa energia, e por isso que a gente fala assim, eu queria tanto ser mais expressiva, mais espontânea, porque aí a gente tem fluxo. Quando a gente começa a se enrijecer demais, a gente enrijece a energia e o corpo vai ficando duro. Você já percebeu aquelas pessoas assim, ó, que são bem durão assim, aqueles executivos assim, bem durão aqui, o pescoço durão aqui assim, e parece um robozinho assim, ó. Eu falo assim, não vira nem o pescoço aqui do lado, né? A pessoa tá sempre dura aqui, ó, né? Então, a pessoa muito dura, ela tem pouca criatividade, ela tem pouca flexibilidade, ela não se adapta muito bem às situações, né? Porque ela tá muito enrijecida dentro do quê? Dentro do ego dela. Então, ela criou uma autoimagem, normalmente uma autoimagem de perfeição, né? Então ela se coloca assim muito assim próximinho de Deus, porque afinal de contas, né, ela é uma pessoa muito especial, então não pode errar, então ela é crítica demais, então ela não consegue dar vazão à natureza dela, tá? Então isso enrijece a alma, enrijece os canais de energia, nos adoece fisicamente e psicologicamente, porque a gente não consegue mudar padrão. Isso é uma prisão emocional. É quando você fica prisioneiro de você mesmo, prisioneiro da sua autocrítica. Você se pune muito o tempo todo, se preocupa demais com o julgamento da outra pessoa, porque aprisionou a sua autoimagem dentro de um padrão que você considera de perfeição. E é uma bobagem da nossa cabeça. Na verdade, a gente acha que se a gente se mantiver naquela postura, as pessoas vão nos amar mais. E assim eu não serei rejeitada, e assim eu não perderei o meu lugar especial dentro da minha família, diante do relacionamento amoroso, tá certo? Então, olha só, gente, eu quero só aqui agradecer a minha querida Rejane, querida, brigadíssima pelo selinho que ela abriu a temporada do selinho. Então, gente, por favor, podem doar selinhos, ok? Então, olha só, então a mente enrijecida, ela faz a gente perder vida. Quando nós perdemos vida, perdemos a flexibilidade, a espontaneidade, vem uma sensação de tédio.
Então, sabe aquela sensação de que parece que tudo acontece igual? Aí você fala, ai, de novo essa cena desse filme, aí eu já vi essa cena desse filme. Então, assim, você vai estagnando com a vida e isso te traz muito sofrimento, porque a alma precisa de experiências novas, ela precisa de vida. A gente vive a vida, deveria viver a vida como se ela fosse uma aventura, não no sentido de você ficar fazendo loucuras, mas no sentido de você vivenciar, experimentar aquela vida com a maior plenitude possível, aprendendo cada coisinha, mas a gente só consegue aprender quando a gente está mais tranquilo, tá? Então vamos lá, e tranquilo não significa parado, tá? Tranquilo significa ser produtivo, sim. Significa você poder ser feliz, sim. Significa também você ser triste, sim, porque a hora que a tristeza vier, a gente tem que ser capaz de passar pela tristeza, porque ela faz parte do aprendizado, que a hora que a gente tiver com medo, tem que sentir o medo mesmo, mas isso não pode nos dominar, essa que é a questão, beleza? Então olha só, a prisão emocional, ela é uma armadilha no seguinte sentido, primeiro ela é um mecanismo de defesa, tá? Então, as emoções todas, elas só servem para nos proteger. Todos os vícios emocionais que a gente tem, mesmo aquelas pessoas que estão presas em relacionamentos tóxicos, por incrível que pareça, ela está se protegendo. Você fala, Meire, mas como pode uma pessoa se proteger se colocando numa situação, numa situação até de risco, né? Mas dentro dela, olha só como é a loucura nossa, né, do ser humano. Por isso que é muito difícil a gente julgar o outro. Primeiro a gente tem que compreender o mecanismo psicológico que está na pessoa, tá? Então, por exemplo, a pessoa pode estar num relacionamento, uma prisão emocional vinculada a um relacionamento tóxico, tá? Que não faz bem a ela. Por que ela não consegue sair? Porque de alguma forma, aquela pessoa que está com ela, que ela é algoz, de alguma forma ele traz um certo conforto. Essa outra pessoa traz um certo conforto. Por pior que ela seja, é uma referência conhecida e isso traz um certo conforto. Por exemplo, procrastinação. Por que você empurra com a barriga? Por que você tem projetos e você vai empurrando com a barriga? Não é porque você é uma pessoa má. Não é porque você é uma pessoa preguiçosa, compreenda isso. É porque esta procrastinação te traz um certo alívio. Então, naquele momento em que você, por exemplo, pega uma apresentação, vamos supor que você vai fazer uma apresentação em público. O pessoal fala assim, olha, fulano, você vai fazer aqui uma apresentação para os nossos diretores, tal, e se eles aprovarem, você vai ganhar tanto dinheiro. É um dinheiro que você precisa muito, você vai ficar extremamente feliz se você conseguir ser aprovado, mas ao mesmo tempo, justamente porque é muito dinheiro e você precisa muito, você tem mais medo de perder, né? E quando vem a oportunidade de você colocar o teu projeto ali, né, à prova, vem aquele medo. Então, a ansiedade é um conflito entre eu quero fazer e eu não sei se eu sou capaz de fazer. Eu quero muito esse resultado, eu quero muito esse dinheiro, mas eu tô com muito medo de perder esse dinheiro. Então, perceba que são ideias antagônicas. Ao mesmo tempo eu quero, mas ao mesmo tempo eu tenho medo de perder. E aí, isso dispara o gatilho, né, do medo, da emoção do medo. E aí vem a procrastinação. E aí você fala assim, ai, mas eu ainda tenho que terminar de lavar louça, eu ainda preciso terminar de passar roupa, Aí você vai colocando um monte de tarefinha idiota no meio do caminho, a ponto de você passar naquele dia e você falar assim, caramba, eu tinha que ter organizado aquela apresentação e eu não fiz nada. E eu sei que eu preciso fazer, porque para mim é muito importante. E eu não estou entendendo por que eu não consigo sair do lugar. Então, olha só, você passou o dia fazendo outras coisas que não eram importantes, não iam trazer o resultado que você queria e você empurrou com a barriga uma decisão importante e comportamentos importantes que te levariam para o teu objetivo principal. Então, se pergunta, por que eu estou fazendo isso comigo? Por que eu quero tanto? Isso é tão importante para mim, é muito certo que eu quero, mas eu não consigo fazer, que é a procrastinação. Veja, a procrastinação, ela está servindo para você como um conforto. Então, quando você posterga para amanhã,
algo que era urgente você ter feito hoje, você alivia um pouco a sua ansiedade, porque o medo de fazer errado, o medo de não ser suficientemente bom, faz com que você empurre para amanhã. Então, quando você se vê livre, que não tem mais tempo para fazer nada aquele dia, a não ser dormir, então, inconscientemente, você tem um certo alívio. Então, perceba que existe um ganho aí. Então, todos os vícios emocionais, todas as prisões emocionais, por que eu chamo de vício também emocional? Porque o vício é uma prisão. Por exemplo, a pessoa que é viciada em droga, ela quer sair, mas não consegue, é uma prisão. A pessoa que é alcoólatra, ela quer sair do alcoolismo, mas ela não consegue, então é uma prisão. Ou seja, tudo aquilo que está acima da sua vontade é uma prisão emocional, ok? Então, por isso que eu falo de vício. Tá? O vício ele está além da tua vontade. Então você simplesmente executa como um animal executa o instinto dele. Ele simplesmente é cachorro, ele late, ele não mia. Entende isso? Tá? A gente pode latir e a gente pode miar, porque a gente pode imitar outras coisas, a gente pode fingir que é um macaco, a gente pode fingir que é um ator, eu posso fingir que eu sou uma engenheira, eu posso fingir um monte de coisa. O ser humano tem essa liberdade, bicho não, ele é pré-determinado, ok? Então, o vício, ele tem essa pré-determinação, então como se fosse um enredo onde você repete aquele padrão. E aí você fala assim, caramba, eu queria tanto mudar e não consigo. Então veja, por que nós mesmos conduzimos o padrão e a gente mesmo forma o padrão e a gente mesmo não consegue, né? Sair fora. Porque justamente nós temos esse ganho secundário e a gente tem que entender o que é que eu estou ganhando com isso, porque a gente ganha alguma coisa com isso, tá bem? Então, no caso da procrastinação, ela traz o alívio emocional quando eu postergo. No caso, por exemplo, de emagrecer, então, eu falo assim, poxa, eu preciso emagrecer, mas eu não paro de beliscar. Mas o belisco, ele também serve como um alívio de uma tensão. Então, por exemplo, vamos supor que no caso dessa apresentação, você fala, puta, eu preciso fazer essa apresentação, tá? Eu até começo a fazer a apresentação, mas eu começo a beliscar. Então, ao mesmo tempo que eu estou fazendo, então olha só, cada um vai ter um tipo de comportamento. Eu começo a beliscar. Os padrões de comportamento, eles têm muito a ver com a nossa personalidade. Então, as pessoas que levam muitas coisas para a boca, elas têm uma oralidade muito forte. Então, Freud, por exemplo, ele vai dizer assim, né, que são pessoas que ficaram de alguma forma ou fixadas, né, nessa fase, que é a primeira fase de desenvolvimento infantil, onde a troca amorosa era muito feita através da boca, né? Então, por exemplo, o próprio Freud, ele não tirava o cachimbo da boca, né? Por exemplo, eu tenho muito essa oralidade também. Então, uma vez, eu fiquei com a penca do chiclete, já falei aqui, viciado na penca do chiclete, mastigando. E aí você tem que compreender por que você faz isso, porque se você não compreende, você só muda o vício, tá bem? Então, vamos lá. Então, vamos ver. Primeira coisa que a gente tem que compreender é como esse mecanismo funciona em nós, porque cada um vai ter um seu mecanismo diferente. Então, uns vão beliscar, outros vão procrastinar, outros vão ficar irritadinhos. Então, cada um vai ter um padrão de comportamento diferente. Tá legal? Obrigado, não sei escrever. O que tá falando aqui? Bom, eu quero agradecer aqui também a nossa querida Cláudia Paiva, minha querida Rejane e Cláudia Paiva, que compraram aqui os selinhos. Muito obrigada. Então, olha só. Emoções, então, servem, primeiro ponto aqui, ó. Emoções servem para nos proteger, mas ao mesmo tempo que eles nos protegem, eles viciam se eu continuar mantendo o mesmo padrão. E por que ele vicia? Vicia não só psicologicamente, mas vicia quimicamente, porque todas as emoções, elas vão jogar químicas no nosso corpo. Cortisol, adrenalina, noradrenalina, serotonina, dopamina, ocitocina. Então, cada emoção, ela vai jogar um conjunto de químicas naturais no nosso corpo que vão causar reações de prazer de alguma forma, ou de dor, ou de alguma coisa assim. E
isso vai fazer com que a gente repita aquele padrão. Então, por exemplo, quando a gente come um docinho, né? Então a gente vai ter lá umas endorfininhas, sabe? A gente vai ter serotoninas, né? A gente vai ter aquelas sensações assim de estrelinhas gostosinhas, né? E isso vai fazer com que a gente repita esse comportamento muitas vezes, só que quando a gente está muito acima do peso, precisa fazer uma dieta alimentar, aí a gente não consegue sair desse vício de ficar beliscando. Tá bem? Isso se torna uma prisão também, quando a gente não consegue... então a Cláudia, você está falando, né? Quando não procrastina, ela começa a beliscar. Isso, minha querida, a gente muda o padrão, tá? Por que é importante a gente entender o padrão? Primeiro, para a gente não ficar se culpando, tá? Porque todo mundo funciona desse jeito. Eu tenho os meus padrões, vocês têm o de vocês, todo mundo tem o seu padrão. Às vezes, não é legal a gente tirar de uma vez a muleta, tá? Porque a pessoa pode cair. Verdade. Então, olha só, se você é um engenheiro e você vai olhar uma obra, você não pode tirar qualquer pilastra. Porque se tu põe a obra abaixo, cara, tem algumas coisas, tem algumas muletas, cara, que não pode tirar. Assim, não de uma vez não, certo? Então, assim, a gente tem que entender, a nossa estrutura psicológica é igual. Então, tem coisas que é assim, ó, não é que você vai tirar tudo, você vai negociar com você mesmo. Então, existem coisas, existem situações que você não vai ter o melhor dos cenários, você não vai ter a melhor das resoluções, você vai ter o que é possível. Tá bem? E isso é legal porque a gente para de se culpar tanto querendo ter um modelo de perfeição. Então, às vezes eu vejo assim, a pessoa, quando ela chega pra mim, ela quer ser perfeita, ela quer falar, ela se culpa, não deveria ter isso, não deveria procrastinar tanto, não deveria aquilo. Mas tem coisa, cara, que a gente não vai resolver isso de uma vez por toda. A gente vai, às vezes, resolver tudo, ou às vezes só um pedacinho, a gente vai resolver o que é possível, para que a nossa vida não se transforme num inferno. Então, essas muletas psicológicas que a gente vai desenvolvendo de acordo com a vida, com o jeito que a gente consegue para lidar com a vida, a gente faz o que é possível, tá? Tem algumas muletas que a gente vai ter que levar um certo tempo. Por exemplo, tem gente assim que, a não ser que seja um vício muito ruim, por exemplo, o álcool, né? Ele vai te matando mesmo, assim. O cigarro, até um certo ponto, dependendo de como você está de saúde, ele já está numa situação que você realmente tem que parar de fumar. Mas, entre custos e benefícios, né, você vai vendo o que é possível você ir tirando aos pouquinhos. Sempre aos pouquinhos, para respeitar o teu tempo e outra, ao mesmo tempo você vai criando estratégias para você depender cada vez menos daquele vício que está tão na tua, sabe, aquele vício que tá muito negativo para você. Entendeu? Então, você vai criar. Por isso que, ó, no aulão de amanhã, gente, a gente vai trabalhar esses 3 pilares. Um dos exercícios é a gente mudar o padrão mental. Mudou o padrão mental, automaticamente você já começa a trabalhar um outro padrão emocional, isso é automático. Só que ao mesmo tempo a gente vai trabalhar a investigação do padrão. Então a gente eu vou dar um exercício também para a gente identificar o passo a passo. Por exemplo, o que é o gatilho? Toda vez que eu procrastino é quando alguém me pede alguma coisa que eu sei fazer, mas eu tenho muito medo de fazer errado. Pronto. O gatilho, ele vai disparar todo o sistema de comportamento que é a ansiedade e tal, e o comportamento que a gente considera negativo, que é a procrastinação, tá? A procrastinação, ela traz, então, o alívio, mas ela não traz o comportamento que você precisava. E isso está sendo ruim, tá? Então, quando você identifica o gatilho, a emoção, o comportamento e o resultado, pronto, você delimitou aquilo, você começa a criar uma nova estratégia racional de mudança desse comportamento. Então, toda mudança de comportamento, ela tem que ser racional. Então, isso é inteligência emocional. É quando a gente usa essa parte do nosso córtex aqui, tá? Essa parte do nosso cérebro pensante e faz ele atuar sobre o movimento instintivo que é típico do cérebro animal, que a gente tem também,
tá? Então, aí a gente sai daquele automatismo pré-determinado que é bem dos bichos, ok? E o terceiro ponto é a gente trabalhar, a gente vai trabalhar a mudança, a gente vai trabalhar também a mudança de estratégia, né? E a gente vai liberação emocional. Então eu vou também ensinar um exercício para a gente catar já automaticamente, mesmo que você não tenha tudo estabelecido ainda, mas a energia da raiva, das coisas que você sente já a partir de hoje, né, nesse momento, para ir canalizando para suas realizações, entendeu? Então por isso que a gente vai trabalhar em 3 vertentes, para que a gente potencialize e acelere esse processo, ok? Então, deixa eu ver se tem alguém fazendo pergunta aqui. Deixa eu ver. Cabe a nós ter delicadeza de nos ajudar a recuperar o bom senso, flexibilidade. É preciso aprender a decifrar e respeitar o medo para não distanciarmos de nós mesmos. Isso mesmo, quem fala aqui é o Luciano, o TN Luciano. É isso mesmo, meu querido. Você sempre com muito discernimento, sempre colocando boas palavras. Legal aqui, viu, Luciano? A Tainara, muitas vezes tento me controlar, mas eu não consigo. Isso, Jean Frota, como? Ótimo, vamos lá. Então, primeiro entendendo como que isso aqui funciona, tá? Então, lembrando, primeiro que todas as emoções, elas são positivas e servem para nos proteger. Segundo ponto, de tanto a gente repetir o mesmo padrão de proteção, ele pode viciar a ponto da gente não conseguir mais se libertar dele, beleza? Vicia não só pelo hábito comportamental, mas também por uma questão química, porque ela joga essas endorfinas, essas dopaminas tal, e acaba viciando também. Então a gente sabe que determinadas comidas viciam e algumas emoções também viciam, tá bem? Então vamos lá. Quais são os tipos de prisão emocional que a gente vai ter? Então aqui, no nosso aulão também de amanhã, nós vamos falar sobre crenças limitantes, as prisões do nosso ego, que tem muito a ver com orgulho, com a nossa vaidade, com essa nossa autoimagem, o medo do julgamento, a autocrítica demais. A prisão mental é outro, tá? Retrocesso emocional, que é quando a gente volta, né? Como se a gente fosse criança. A prisão do ego. A prisão do ego já falei. E os vícios emocionais, que são esses químicos, que estão muito ligadas a essa questão física, né? Do instinto. Por exemplo, instintos ligados a comer, beber, sexo, então a bebida alcoólica, o comer demais, a sexualidade exagerada, o vício em relacionamento, sabe? Tem gente que não consegue ficar sozinho, precisa sempre ter alguém, então isso também é um outro problema de vício emocional, né? Tá? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa libertação emocional, beleza? Então vamos lá, hein? Os tipos de prisões, a gente vai ter crenças limitantes, eu vou ter que falar rápido, porque senão não vai dar tempo da gente passar por tudo. Olha, as prisões emocionais, o que são as prisões emocionais? Elas normalmente são herdadas pela cultura, pela família, tá? Então são aquelas crenças do tipo... Eu não posso pensar nisso porque é pecado, eu não posso ter o dinheiro lá porque é pecado, entende? Tudo se torna um pecado, tudo se torna um peso, tudo eu sou culpada, né? Então isso é ruim. Traz um medo de quebrar essas certezas. Então vamos supor, né? A prisão emocional, ela pode vir, por exemplo, de uma crença cultural e religiosa e familiar. Então vamos supor que a sua família toda tem uma religião X e é muito ferrenha naquela religião, e aí seu casamento tá ruim, já tentou de tudo, foi para terapia de casal, não dá certo, não dá jeito, e você pensa em se separar. Se você tem uma crença muito forte nesse sentido, só de pensar em você separar, você vai ter um treco, entendeu? Você mesma não vai se aceitar naquela situação. Então, isso se torna uma prisão, porque você não consegue nem pensar de um jeito diferente, você não consegue nem brincar de e se acontecer isso, e se acontecer, sabe assim? Eu gosto muito dos e se's porque são formas de a gente começar a quebrar padrões e questionar, e trazer um pouco mais da liberdade emocional. Por exemplo, você pensa assim, olha, minha situação é essa, e se fosse no cenário A? Aí você cria um cenário A. Por exemplo, vamos supor que eu esteja aqui no casamento ruim e tal. E se eu estivesse sem esse meu parceiro, como seria a minha vida? E se eu não tivesse esse suporte financeiro?
E se eu não... Então, quando você cria os e se's, né, os novos cenários, você consegue se imaginar naquele outro cenário, inclusive você consegue perceber por que você está junto com a pessoa. Porque tem gente que fica junto no relacionamento por questões financeiras, por questões de dependência emocional, não é nem porque ama, sabe? Não é nem porque quer estar junto, não faz sentido nenhum, mas assim, tipo, puta, eu não fico sem essa grana, eu não tenho como me manter. Então, quer dizer, às vezes o vínculo afetivo, o vínculo do relacionamento, ele está pautado em um pilar só, que é o pilar financeiro, por exemplo. Então não é uma relação de amor, é uma relação de dependência financeira. E é muito importante você ter claro o que está mantendo o teu vício, a tua prisão emocional. Porque quando você tem isso com clareza, você consegue pensar em um jeito de sair daquilo, nem que seja a médio ou longo prazo. Mas isso te dá um certo alívio e uma certa liberdade, olha só. A partir do momento que você enxerga uma saída, mesmo que ela seja longe, você tem dentro de si um alívio, por quê? Porque ela traz para você o teu poder pessoal. Ela traz para você a capacidade de agir a partir de agora, mesmo que você só vá ter esse resultado lá na frente, tá certo? Então vamos lá. Quero aqui agradecer mais uma pessoa, Marisa, minha querida. Marisa, minha mentoranda, que legal, brigadíssima, minha querida. Ela está sempre aqui. Marisa, para quem quiser, uma advogada maravilhosa, ela está aqui à disposição. Então vamos lá. Como crenças limitantes, a gente vai ter também, por exemplo, esses contratos emocionais. Então, eu posso ter crenças limitantes relacionadas à cultura e questões religiosas. Eu posso ter crenças limitantes relacionadas a contratos emocionais, que é aquilo que eu já falei em outras lives, que às vezes a criança vê o sofrimento dos pais, quer dividir esse sofrimento e faz o acordo inconsciente consigo mesma, do tipo, eu vou sofrer com você. Meu pai e minha mãe sofrem tanto nessa vida que eu vou sofrer junto com eles. E fica uma crença de que ele não pode ser feliz, que a vida é difícil demais, que é tudo muito difícil, porque a vida dos pais foi muito difícil, então para mim tem que ser também. E se para mim for fácil demais, significa que eu estou traindo os meus pais. Porque eu estou traindo eles no vínculo que eu fiz, no compromisso que eu fiz de compartilhar um pouco a sofrência. Então, meus pais sofreram demais e eu pago o preço por eles. Então, às vezes a criança faz isso e passa o resto da vida fazendo isso, tá certo? Por exemplo, é o caso daquelas mulheres que veem as mães sofrendo demais no casamento, né? E se condoem com isso e passam a achar, então, que os homens são muito ruins e ela começa a fazer relacionamentos negativos como se ela não pudesse ser feliz, porque a mãe não foi, a avó não foi, então como é que ela pode ser? Então, ela mesma não se liberta. Então, isso faz parte das prisões emocionais limitantes, tá bem? E medo de rejeição, né? O medo da rejeição faz com que você, por exemplo, não queira crescer dentro da família, ficar rico, porque era tudo pobre. E aí, como é que só você vai ficar rico? Né? Então, é como se você quebrasse esse contrato emocional junto com, de acordo com a sua família. Tá bem? A gente vai ter também outras crenças, outras prisões. Então, a segunda prisão que a gente vai falar aqui é a prisão do ego, tá? Então, amanhã nós vamos falar mais profundamente sobre, então, essas prisões de crenças sabotadoras. O segundo é o prisões do ego. Nós vamos falar do terceiro, que são prisões mentais, o retrocesso emocional, e o quinto, que são os vícios emocionais. Nós vamos falar de 5. Eu não sei quantos que a gente vai conseguir falar aqui na live, eu tô olhando aqui o tempo, porque senão cai a live. Então vamos lá. Outra, prisões do ego. Elas têm muito a ver com a imagem social, com o nosso orgulho e a nossa vaidade, tá? Aí você fala, mas eu não sou orgulhosa, eu sou uma pessoa muito modéstia. Sou modéstia, né? Na verdade, nós não somos modestos, nós somos hipócritas. É porque a gente aprendeu a vestir a carcaça da modéstia, porque é bonitinho e porque todo mundo aceita. A gente gosta muito de mentir para nós mesmos, né? Porque a gente quer ser aceito, porque a gente quer ser amado. E todo mundo tem dentro de si essa bondade,
Nós queremos ser reconhecidos pela nossa bondade, mas o nosso grande problema é que a gente nega a maldade que também existe em nós. Isso é muito importante a gente reconhecer. Porque se eu não reconhecer o tamanho da maldade que eu tenho dentro de mim, eu não consigo lidar com as minhas armadilhas, por exemplo, com o meu orgulho, com o tamanho do meu orgulho, com o tamanho da minha vaidade. A gente não percebe e a gente fica cego. Então, se eu me recuso a enxergar esse meu lado, né, eu não estou me conhecendo. Eu estou escolhendo só a parte que eu quero enxergar. Então, eu estou me auto-enganando, tá bem? Então, eu venho muito falando sobre essa coisa da gente assumir os dois lados da nossa alma, tá? O nosso lado sombra e o nosso lado luz. Ok? Que é o que eu quero mostrar para as pessoas e o que eu quero esconder de mim mesma e das outras pessoas. Então, por exemplo, quais são as prisões do ego? Perfeccionista. Então, você que é perfeccionista demais, que se autocritica o tempo todo, que quer fazer tudo muito perfeito, que tudo tem que estar bem limpinho, tudo tem que estar bem organizado, que não pode ter nenhuma falha, pronto. Então, você está fadado a prisão emocional da procrastinação, do apego à aparência, da sofrência porque você ganhou um tanto de banha, a questão do status social, então vai sofrer se ficar um pouquinho pobre, que não vai poder comprar aquela bolsa, aquele sapato, não pode viajar, não pode isso, não pode aquilo, porque perdeu a empresa faliu. Então o baque para essas situações que a vida vai trazer é muito maior para quem tem essa prisão do ego, tá? Então eu gosto muito de trabalhar a desconstrução de nós mesmos. Então assim, brinca um pouco com você. Todo mundo tem isso, tá? Eu também tenho, ok? Então, por exemplo, galera, o meu trabalho, ele vai trabalhar muito ego. Ele vai exigir que eu trabalhe o meu ego. O que é o meu ego? É a minha aparência, tá? Então, como o que eu vendo, o produto que eu vendo está atrelado à minha imagem, é muito fácil cair na armadilha do ego. Então, a armadilha do ego é assim, esta aqui sabe tudo, esta aqui não erra. Pô, se eu me colocar nesse patamar que muitas pessoas me colocam, né, porque é natural, aí eu tô lascada. Se eu comprar essa ideia de que eu sou perfeita, de que eu tenho que saber tudo, que eu tenho que ter resposta para tudo, que eu não posso ter um ataquezinho de birra ou disso, de aquilo, quer dizer, se eu me colocar aí nessa imagem de perfeição, meu pai, socorro, a minha vida vai virar um inferno, percebe? Porque eu vou ter que ser perfeita, é um saco ser perfeita, é um porre ser perfeito, é chato pra caramba ser perfeito. Então eu gosto muito, às vezes, de brincar com essa desconstrução, fazer algo que sai com erro e sai com erro mesmo assim, para eu lembrar que eu sou um ser humano, que eu não preciso ser perfeita e não comprar o tempo todo essa imagem que muitas pessoas colocam, né? Que é natural. Eu mesma às vezes me coloco, tá? Mas é importante que a gente sempre faça exercício de desprendimento. Então sai de vez em quando fulambenta, né? Bota uma máscara assim, esquisita do medo, né? Desconstrói um pouco a tua cara, veste uma roupa diferente, né? Para quê? Pra gente não ficar com a imagem muito, como é que eu vou dizer? Muito paralisada, sabe? Assim, muito congelada, ok? Porque quanto mais congelada a imagem do nosso ego, mais procrastinação, mais autocrítica e mais paralisia, porque a gente não consegue brincar com os papéis que nós somos. Gente, nós não somos só profissionais. A gente é mãe, a gente é irmã, a gente é amigo, a gente é engraçado, a gente é triste, a gente é oba-oba, a gente é sério, a gente é tudo, tá? Eu não posso ser só uma coisa. E quando eu tenho em ser só uma coisa, é aí que a coisa fica ruim, tá? Então, quando eu congelo a minha autoimagem, que eu não posso errar, que eu tenho que ser perfeita, ninguém pode falar mal de mim, aí lascou, beleza? Deixa falar mal de você, porque você tem o teu lado ruim também, tá bem? Então, vamos lá. Eu também. Pode falar mal de mim, que tá tudo ótimo. Eu também até gosto de ouvir também um pouco de crítica e tal, por quê? Pra me lembrar aí quem que sou eu, não sou nada perfeita, tá certo? Então, vamos lá.
Que mais? Apego à aparência. Então, por exemplo, se a gente tem uma prisão de ego muito forte, a gente vai ter uma compensação. Qual que vai ser as nossas muletas, tá? Compensação no dinheiro, compensação no culto ao corpo. Então, toda hora tem que fazer uma dieta, eu tenho que fazer uma plástica, eu tenho que ir para academia, eu tenho que fazer uma viagem, eu tenho que ir para um restaurante muito caro, alguma coisa nesse sentido. E aí isso vira uma prisão emocional, tá? Porque quando eu não consigo dar isso para mim mesma, eu sofro. Então, você pode ver que tem gente que sofre com isso e tem gente que não sofre com isso, porque não é a mesma prisão. Tá bem? Miriam falando assim que eu escuto sempre críticas da minha família. Isso, Miriam, escuta a crítica da família e fala, e aí? Tá tudo bem, certo? Eunice, você tá perguntando da consulta particular? Manda um e-mail, por favor, para atendimento@meiricamia.com para marcar a consulta, tá? Particular. E quero agradecer aqui também a Nutrira Fajardim, que me deu selinhos também. Nutrira Fajardim, a Marisa Campos, advogada, a Cláudia Paiva, a Rejane Teixeira Vaz. Muito obrigada aqui pelos selinhos, viu? Muito obrigada. Então vamos lá. Aí a gente vai falar agora sobre a prisão mental. Gente, a prisão mental, ela tá atrelada a essa questão do orgulho. Por quê? É o tal do fanatismo. Sabe aquela pessoa que enfia um treco na cabeça e tem que ser daquele jeito? E a prisão mental é assim, é a pessoa cabeça dura, sabe? Ela tem só aquele estilo de lidar com as pessoas, ela não quer mudar, o outro que tem que mudar. Ela se apega às crenças externas, né? Do tipo, porque é assim, porque me falaram que é assim e tal. Então, ela vai ter um medo, é o medo da aniquilação. Então, essa pessoa, por exemplo, que acaba brigando por conta de questões ideológicas, briga com a família por causa de política, briga com essa cabeça dura, essa coisa toda, tá ligado ao ego, do tipo, eu sei, você tá errado, né? E tem muito a ver com esse medo, né? O medo da morte do ego, tá bem? A gente vai ver, eu quero falar um pouquinho, antes de falar do retrocesso emocional, que tá ligado a essa coisa de comer, beliscar e tal, inclusive os toques, sabe toque, transtorno obsessivo compulsivo, né? Eu quero falar antes, que eu quero ver se dá um tempinho ainda para eu falar da libertação emocional, gente, que é os vícios emocionais e químicos, tá? A gente vai aprofundar um pouco melhor peraí, Renan Rocha tá falando aqui que o pior é chegar numa idade avançada e não sair da prisão. Eu concordo, viu, Renan? Porque é o seguinte, quanto mais velho a gente vai ficando, mais difícil vai ficando para a gente fazer as mudanças. Porque o idoso, ele tem realmente já, assim, você pode ver, né, que o idoso ele tem mais limitações para se movimentar, menos flexibilidade e tudo mais, não só no corpo, viu? Mas você sabe que o nosso corpo, ele é um reflexo do nosso espírito. Então, assim, a pessoa que tem pouca flexibilidade, ela fica muito enrijecida, flexibilidade mental. Então, você pode ver que quando a pessoa tem uma cabeça mais jovem, ela aparenta ser mais jovem. Sabe, percebe isso? Então, às vezes a pessoa tem um espírito jovem e isso também torna o corpo mais jovem. Então, e está atrelado, certo? Então, quando a pessoa é muito enrijecida mentalmente, o corpo dela também é todo enrijecido. Você vai ver, cara, tem homem que é duro, não dobra nem o pescoço, cara, de tão enrijecido que a pessoa tá. Então ele anda assim, ó, esse ombro aqui, ó, é aqui em cima, não tem nem pescoço, entendeu? A pessoa fica assim, olha, entendeu? Um pau, né? Então, porque é muita rigidez, tá? Então, olha só, os vícios emocionais que eu quero falar aqui também, eles estão muito ligados aos nossos instintos, porque eles são ligados a essas endorfinas, as dopaminas que o nosso cérebro lança de acordo com as recompensas que a gente recebe, tá? Então, por exemplo, comer, dar uma beliscadinha no chocolate, que mais? Renan, estou com 26, mas a alma é de 15. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Os vícios emocionais relacionados a questões químicas estão ligados ao instinto, que é comer, beber, transar, essas coisas todas, né? Muitas vezes, as nossas emoções, elas também estão ligadas esses vícios, né? Estão ligadas à droga, a cigarro, a bebida, esse tipo de coisa.
Tem gente que é viciada em adrenalina, tá? Então, sabe aquela coisa de... O que é adrenalina, gente? Adrenalina, ela vai fazer o nosso corpo reagir de uma forma mais viva. O coração vai bater forte, você vai ter a circulação do sangue mais forte no teu corpo, você vai estar mais sensível ali na pele, você vai sentir as sensações bem aguçadas, todos os seus sentidos aguçados, a visão, a audição, você vai estar ali, ó, pá, né? E aí, naquele momento, você sente vida. Então, tem gente que é tão parado na vida que ela sente isso quando ela vai pular de bungee jump, quando ela vai pular como que chama? Do paraquedas, entendeu? Então, ela se vicia em adrenalina. Ou ela vai se viciar em relacionamentos turbulentos, no tipo crises de ciúmes. Então, às vezes a pessoa ela não consegue ter um relacionamento harmonioso, porque o harmonioso para ela gera tédio, porque ela está viciada em quê? Está viciada em coisa turbulenta. Então, quando a coisa está amenizando, aquele relacionamento está ficando gostosinho, o que a pessoa faz? Cria um problema para discutir, para brigar, para depois fazer as pazes. Então ela fala, ai, mas a gente depois se ama tanto e acha que isso é amor, isso é loucura, isso é vício, tá? Quero agora agradecer minha querida Karen Letícia pelo selinho. Muitíssimo obrigada, gente, obrigada. Olha só. E tem gente viciada também em relacionamentos, então o que a gente chama de dependência emocional. Então é aquela pessoa que ela não consegue ficar só. Então ela precisa de relacionamentos. Então às vezes a pessoa pergunta até pra mim, fala assim, ai, Miri, não consigo ficar sozinha, né? Mas, gente, a gente tem que aprender a ser só também. Ter os nossos momentos que a gente chama de solitude. São momentos onde você fica sozinho e é necessário para você poder fazer uma reflexão. E tem gente que joga parte da responsabilidade dela no outro, usa o outro de muleta, tá? Usa o outro de muleta e não desenvolve aquilo que precisava desenvolver. Então, são aqueles relacionamentos de dependência. Então, às vezes a pessoa nem ama, mas a outra pessoa, ela serve como uma muleta. Então é assim, é a mulher que precisa de um homem, né? Porque sozinha ela não se banca. Porque, sei lá, ela sozinha parece que tá meio pelada, entende? Assim, né? Mas então você percebe que não é porque ela ama aquele homem. Não, pode ser qualquer um homem, desde que esteja aqui comigo, que eu possa apresentar para a sociedade como se ele fosse um namorado, entende? Então é diferente. A escolha de um homem que você quer para você, para a sua vida, para compartilhar da sua vida. E outra coisa é ter alguém só para dizer que não tá só, ok? Quem está perguntando aqui de narcisista e codependência? Olha, isso dá um tema de outra live, viu? Então vamos lá. Outra questão aqui é uma visão, esses vícios emocionais de relacionamento, eles estão muito ligados a uma visão infantilizada e romantizada, né, dos relacionamentos. Não é algo assim, como é que chama? Maduro, tá? Quero falar aqui agora nesse finzinho, galera, sobre a liberdade emocional. A liberdade emocional, então a gente falou um pouquinho sobre os vícios, não deu tempo de falar todos, mas passei por alguns para a gente ver onde que você está, tá? Qual que você funciona. E a libertação emocional, ela exige consciência. Então, para você se libertar emocionalmente, para você realmente ter o livre-arbítrio, como Deus manda, né? É preciso ter consciência. Consciência requer escolhas responsáveis, então tem que ser responsável pelas suas decisões. Então, olha só, entenda que todo o nosso organismo, ele se mobiliza em direção à vida. Então, mesmo aquilo que é ruim, ele ainda está te mantendo numa vida. Assim como a doença tem os seus sintomas, quando você tem sintomas, não é castigo. Quando você tem uma doença, não é castigo, é o teu corpo tentando se reequilibrar. Tá? Da mesma forma são as prisões emocionais. É uma tentativa da tua psique se organizar e se adaptar.
O problema é que quando esses problemas voltam o tempo todo, significa que, cara, não estou conseguindo. Eu estou indo para o mesmo caminho, esse caminho não está funcionando. Então eu preciso o quê? Mudar a estratégia. Isso é o processo da libertação emocional, tá? Que mais? Eu vou ensinar então 3 aspectos, 3 pilares amanhã no nosso aulão, tá? Então, a cura da prisão emocional é o resgate do fluxo, é o resgate desse fluxo da energia, que tem muito a ver com essa coisa da gratidão, tá? A gratidão é quando você reconhece que tudo que você precisa você já tem, e já tem mesmo, na verdade. Se você for pensar nos problemas que você já resolveu na vida, nos BOs que você já teve na sua vida e conseguiu resolver, você vai ver que você não precisou fazer nenhum curso para resolver o problema. Você teve que resolver com o que você tinha. Então, se você já passou por uma situação de dificuldade financeira e está vivo ainda, você superou aquilo com a sua própria determinação, com a sua força de vontade, com a sua disciplina de não ficar gastando, com o planejamento que você teve que fazer. Então, são coisas que você já tem. Então, quando a vida te joga uma situação difícil, significa que você já tem tudo aquilo que você precisa dentro de você. Você só precisou da situação para tirar aquilo ali para fora, que era o seu potencial, e resolver, tá? Então, na verdade, o que a gente precisa é achar aquilo que a gente já tem dentro da gente. Então, a busca não é fora, a busca é para dentro da gente, entendeu? Então, a libertação emocional, ela tem a ver com pegar essa chave e abrir a chavinha que está dentro de você. Essa que é a questão. Tá bem? Então, o exercício que a gente faz é sempre esse para dentro. Primeiro, é da gente fazer a mudança de padrão emocional, depois que eu já comentei aqui, que é compreensão da função do vício. Então, determinar o gatilho, o que faz você ficar daquele jeito, a reação emocional que você tem, que tipo de ação você toma e qual é a recompensa que você tem. Pronto, você colocou esses quadradinhos, você vai criar uma nova estratégia. A partir do momento que você tem um gatilho e uma reação emocional, você, ao invés de fazer a mesma ação, você dá um canal para outra coisa. Então, ao invés de você ir lá e fumar e beber, você vai fazer uma outra estratégia para libertação dessa energia, mas de um jeito que seja mais voltada para aquilo que você deseja, tá certo? Aí sim, você vai elaborando novas estratégias de mudança de comportamento, que eu sempre brinco assim, ficou muito ansiosa, vai lá arrumar gaveta, vai fazer alguma outra coisa, entendeu? Que isso ganha mais, ok? Então é isso. Então, gente... Então, olha só, quero convidar então vocês para a gente fazer o aulão de 2 horas, onde a gente vai poder aprofundar melhor cada item desse, e fora esse, a gente vai trabalhar muito mais outros aspectos da inteligência emocional. A aula está super bem organizada, estruturada, toda com slide, toda desenhadinha, bonitinha. Vai acontecer no dia 19 de agosto, das 7 às 9 da noite, lá no Simpla. Você compra o seu ingresso, é R$50 só, tá? Ao vivo, não fica gravado. Você clica ali no meu perfil do Instagram ou vai direto lá no Simpla para adquirir o ingresso, tá legal? Quero mega super agradecer aqui a Karen Letícia, a Nutrifar Jardim, a Marisa Campos, a Cláudia Paiva, a Rejane Teixeira, que compraram aqui os selinhos. Eu quero super mega agradecer também a presença de todos vocês. Muitíssimo obrigada. Marisa estará no aulão. Muitíssimo obrigada, querida. Esta live que a gente está fazendo aqui ficará salva no meu canal do YouTube depois, tá bem? Muitíssimo obrigada, pessoal, pela presença de vocês mais uma vez e porque nós estamos aqui juntos podendo crescer, eu poder compartilhar desses momentos aqui junto com vocês, tá bom? Beijo no coração e até mais. Tchau, gente. Obrigada.